Olá, acadêmicos, tudo bem? Abordaremos neste momento o Referencial Curricular Nacional de Língua Portuguesa. Para darmos início à aula, vamos lembrar Carlos Drummond de Andrade na poesia Aula de Português, em que o poeta, nos versos iniciais, diz: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. E em outro momento ele diz: professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Mostrei apenas 2 versos da poesia. O primeiro, em que o poeta fala da língua oral, espontânea, e outro, o português da escola, com suas regras gramaticais, que fazem o aluno sentir-se ignorante em relação à língua. Drummond expõe de forma genial essa incoerência. O mistério que se forma na escola, para muitos, impossível de ser decifrado. Assim como o poeta, quem de nós, professores, já não viveu a experiência de ouvir de nossos alunos sobre a dificuldade de aprender português? Como se todos, nós e eles, não estivéssemos falando e empregando diariamente esse mesmo português. Se somos falantes de língua portuguesa, por que ensiná-la? Diante da pergunta, por que ensinar a língua portuguesa a falantes dessa mesma língua? Faz-se necessário um novo questionamento. Por que esses mesmos falantes de língua portuguesa têm tanta dificuldade em aprendê-la? Antes de se verificar a razão por que tantos estudantes têm dificuldade em aprender língua portuguesa, é essencial fazer uma abordagem sobre os sentidos que orientam a prática do estudo da língua em sala de aula. Tradicionalmente, privilegiou-se o ensino da língua portuguesa ao reducionismo da codificação e decodificação. Ensinava-se a descrição da língua como um sistema de regras que capacitava automaticamente o aluno a ler e a escrever bem. Percebe-se atualmente a língua como um sistema significativo com função social. Para que serviria a língua se não pudéssemos utilizá-la? Com isso, a linguagem passa a ser objeto de estudo da língua portuguesa. E para avaliar como os alunos brasileiros estão se apropriando da língua portuguesa, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, são avaliações para diagnóstico em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP e Ministério da Educação. As provas têm o desígnio de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos, sendo que as informações produzidas pelas avaliações em larga escala consentem a implementação de ações mais condizentes com a oferta de uma educação de qualidade e a promoção da igualdade de oportunidades educacionais. A matriz de referência é o referencial curricular do que será avaliado em cada disciplina e série, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos. Para que avaliações como a Prova Brasil sejam realizadas, exige-se a constituição de uma matriz de referência que dê transparência e validade ao processo de avaliação, informando aos sujeitos, às escolas e aos órgãos envolvidos aquilo que será analisado. É a matriz de referência. Essa matriz é o referencial curricular, conforme acabamos de ver, com o fortalecimento da cultura de avaliação na educação, que dá grande visibilidade aos resultados alcançados e rankings de rendimentos dos estudantes, a efetivação das avaliações externas ganharam cada vez mais espaço, influenciando nos modos de agir do educador com o educando, gerando densas consequências na educação básica brasileira. Em 1997 foram desenvolvidas as matrizes de referência com a definição das competências e capacidades que os educandos necessitam em dominar cada série avaliada,
admitindo uma maior exatidão técnica, tanto na constituição dos itens do teste, como na apreciação dos resultados da avaliação. A constituição dessas matrizes não foi feita assim de modo arbitrário. Foi realizada uma consulta nacional sobre os conteúdos praticados nas escolas de ensino fundamental e médio, acionando a apreciação de professores, pesquisadores e especialistas sobre a produção científica em cada área que seriam um elemento de avaliação escolar. As matrizes de referência curricular têm por referência os parâmetros curriculares nacionais e foram arquitetadas a partir de uma consulta nacional aos currículos sugeridos pelas secretarias estaduais de educação por algumas redes municipais. O INEP ainda consultou educadores, regentes das redes municipal, estadual e privada. Também analisou os livros didáticos mais empregados para essas séries nas citadas redes. A competência média em leitura de uma escola participante da Prova Brasil é expressa em 10 níveis. Como a escala empregada para registrar a nota dos alunos da 4ª série, 5º ano, é a mesma empregada para educandos de 8ª série, 9º ano, espera-se, naturalmente, que a competência dos educandos da 4ª série, 5º ano, esteja estabelecida em níveis mais baixos que a proficiência dos da 8ª série, 9º ano. Isso parece coerente na medida em que os educandos de 4ª série, 5º ano, devem ter desenvolvido menos capacidades leitoras que os educandos da 8ª série, 9º ano. Contudo, é preciso situar abertamente acima de qual desses níveis um estudante deve estar quando domina a capacidade leitora de forma adequada. Embora muito proeminente, esta pergunta ainda não recebeu uma resposta clara e definitiva do que seria um adequado resultado na Prova Brasil. Os testes de língua portuguesa do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, cujo enfoque é a leitura, tem por desígnio averiguar se os educandos são capazes de apreender o texto com constituição de conhecimento em distintos níveis de compreensão, análise e interpretação. A escolha desse foco parte da hipótese de que ser competente no uso da língua significa saber interagir por meio de textos em qualquer situação de comunicação. Assim, na concepção socio-interacionista da linguagem, indica-se que a língua não é um ato particular, mas sim uma forma de interação, uma vez que quando falamos ou escrevemos, dirigimos-nos a interlocutores reais que igualmente se situam numa relação dialógica com o mundo. Nessa perspectiva, tornou-se imprescindível preparar práticas de trabalho que ponderassem os múltiplos contextos de uso da língua para que os educandos pudessem dela fazer uso em circunstâncias diversas, sejam elas formais, informais, orais ou escritas. Deve-se garantir ao aluno o domínio efetivo sobre a língua, a fim de que ele possa utilizá-la de forma oral ou escrita com propriedade, adequando-a às diferentes situações de uso. Nesse sentido, pensar o ensino de língua portuguesa sugere pensar na realidade da linguagem como algo que permeia todo o nosso dia a dia, proferindo nossas relações com o mundo e com o outro e com os modos como entendemos e produzimos essas relações. Os referenciais curriculares apontam para o ensino de língua portuguesa as práticas sociais de uso da linguagem que se efetivam em um trabalho pautado na teoria dos gêneros discursivos textuais, a qual se fundamenta nas ideias do filósofo russo Mikhail Bakhtin. A partir da abordagem desse pensador, entende-se a língua como resultante de um trabalho grupal e histórico, na e pela qual o homem se compõe. Conforme essa orientação teórica, aparelhamos nosso modo de dizer e escrever a partir das possibilidades proporcionadas pela língua numa determinada situação ou conjunto de produção.
Vale destacar que os conhecimentos e competências linguísticas indicadas nos descritores da Matriz de Referência de Língua Portuguesa estão presentes de forma consensual nos currículos das unidades da Federação e nas diretrizes curriculares nacionais. Esses descritores são apresentados em 3 níveis: 5º ano, Prova Brasil, 9º ano, SAEB, e na 3ª série do ensino médio, Enem. O contido na Matriz de Referência de Língua Portuguesa aponta no sentido de que o aluno se aproprie das habilidades contidas nas seguintes áreas de abrangência: 1. Procedimento de leitura. 2. Recursos expressivos e efeitos de sentidos. 3. Variação linguística. 4. Coerência e coesão. E 5º, conhecimento linguístico operacional. Para exemplificar, ouçam o detalhamento das áreas de abrangência e seus descritores de uma matriz curricular de 4ª série e 5º anos. 1. Procedimentos de leitura. Descritor 1. Localizar informações explícitas em um texto. Descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Descritor 4. Inferir uma informação implícita em um texto. Descritor 6. Identificar o tema de um texto. Descritor 11. Distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Continuando. 2. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 13. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos. Descritor 14. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Item 3. Variação linguística. Descritor 10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O ensino da língua portuguesa, conforme os referenciais curriculares, deve contemplar as áreas básicas: leitura, produção de textos, oral e escrito, e conhecimentos linguísticos, adotando a linguagem como atividade discursiva e o texto como unidade básica de ensino. As matrizes de referência são compostas por um conjunto de descritores, os quais contemplam 2 assuntos básicos do que se ambiciona avaliar: o conteúdo programático desenvolvido em cada período de escolarização e o nível de operação mental necessário para a habilidade avaliada. No ensino de língua, o estudante necessita ter consciência dos distintos graus de linguagem e saber empregar o padrão linguístico correspondente a cada situação. Em se tratando do ensino da linguagem oral, é imprescindível muita atenção, uma vez que nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania, os educandos serão avaliados à medida que forem capazes de responder a distintas cobranças da fala e de adequação às características próprias dos gêneros da oralidade. No que se refere à leitura, um dos pontos básicos na exploração do texto será levar o estudante a entender as marcas deixadas pelo autor. Agora vamos a outras áreas de abrangência e seus respectivos descritores. Ouça. Item 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Descritor 7. Identificar o conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa. Descritor 8. Estabelecer relações de causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Descritor 12. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e outros. 5º item, o conhecimento linguístico operacional, que tem como descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, que são as propagandas, os quadrinhos, fotos e outros. O descritor 9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. O descritor 15, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. O ponto culminante do trabalho realizado em língua portuguesa é a produção de textos.
pois se pressupõe que o ato de escrever seja a reflexão do aluno sobre as inúmeras possibilidades que o código linguístico lhe oferece para expressar o conhecimento de si e da própria realidade. É nessa produção que se percebe se o aluno realmente entendeu como funciona a língua. Perceberam, acadêmicos, que o funcionamento da língua ampara-se na coerência e coesão no processamento do texto, ou seja, a forma como se estabelecem as relações entre as partes de um texto e suas relações lógico-discursivas. Ampara-se também no conhecimento linguístico operacional, que são as possibilidades de interpretar o texto em seus diferentes gêneros discursivos e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e como será recebido. As provas Brasil e SAEB reconhecem essas duas competências como extremamente importantes no que se refere ao conhecimento de língua. Sendo a linguagem uma prática social, a Matriz de Referência Nacional de Língua Portuguesa apresenta o componente de uma avaliação e é formada por um conjunto de descritores que mostram as capacidades que são esperadas dos educandos em distintas fases de escolarização e passíveis de serem avaliadas em exames padronizados de performance. Queridos, a Matriz de Referência, arquitetada a partir de estudos das propostas curriculares de ensino sobre os currículos vigorantes no país, além de debates com docentes em atividade nas redes de ensino e peritos em educação, é constituída por um contíguo de tópicos ou temas que representam uma subdivisão de acordo com conteúdo, aptidões de área e habilidades. Cada tópico ou tema de uma matriz de referência é composto por subsídios que descrevem as capacidades que serão aferidas nos itens. Esses elementos são os descritores. Assim, os itens são preparados com base nos descritores das matrizes de referência das disciplinas avaliadas nos exames de competência, que reúnem o conteúdo a ser analisado em cada período escolar e disciplina e informam o que se espera do educando em termos de atuação escolar. A matriz de referência não esgota o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e, assim sendo, não podem ser confundidos com propostas curriculares, táticas de ensino ou diretrizes pedagógicas. Acadêmicos, até a nossa próxima aula e um grande abraço.